Na vastidão da savana africana, onde o vento acaricia o alto capim dourado e o sol brilha incansavelmente, um jovem elefante chamado Tambo caminhava pensativo. Ele era menor que outros de sua idade, com olhos castanhos expressivos e uma energia que parecia contida, como se aguardasse o momento certo para se manifestar. No entanto, ele sentia que algo dentro dele estava faltando. Enquanto observava os outros elefantes, fortes e confiantes, Tambo se perguntava qual era seu propósito. Certa noite, enquanto o céu era iluminado por uma chuva de estrelas cadentes, algo incomum aconteceu. A majestosa árvore dos ventos, no coração da savana, silenciou. Aquela árvore, cujas folhas douradas emitiam uma melodia mágica que mantinha a harmonia entre todos os animais, estava agora inerte. Os anciãos, liderados pelo sábio elefante Baraka, reuniram os habitantes da savana para discutir a situação. Baraka explicou que o silêncio da árvore indicava que a pluma do céu, um artefato mágico que alimentava sua melodia, havia sido perdida nas montanhas flutuantes, um lugar lendário cercado por perigos. O silêncio não era apenas simbólico, mas real. Os animais estavam começando a se desentender, e a savana já não era o lugar harmonioso de outrora. Enquanto os mais fortes hesitavam diante do desafio, Tambo, ainda inseguro, sentiu algo diferente. Quando Baraka perguntou quem se ofereceria para a jornada, o jovem elefante, para surpresa de todos, deu um passo à frente. Embora muitos o olhassem com descrença, um pequeno e destemido colibri chamado Pico voou até ele, oferecendo sua ajuda. No dia seguinte, os primeiros raios de sol iluminaram a savana, e Tambo e Pico partiram em direção às montanhas flutuantes. O início da jornada trouxe desafios imediatos. O primeiro obstáculo foi o rio Murmurante, conhecido por suas águas traiçoeiras. Pico sugeriu que Tambo derrubasse um tronco para formar uma ponte, e juntos, com esforço e determinação, conseguiram atravessar. Logo depois, encontraram Cacá, um macaco travesso que tentou distraí-los, roubando provisões e rindo de suas tentativas de recuperá-las. Apesar do embate, Tambo não desistiu, e Cacá acabou deixando-os seguir, reconhecendo a determinação do elefante. Mais tarde, já cansados, encontraram Mara, uma girafa sábia que os acolheu sob uma árvore e lhes ofereceu conselhos. Ela lembrou Tambo que grandes jornadas não são apenas sobre alcançar o objetivo, mas sobre aprender ao longo do caminho. Finalmente, as montanhas flutuantes apareceram no horizonte, majestosas e cercadas por nuvens douradas. Tambo e Pico subiram as encostas íngremes, enfrentando ventos fortes e caminhos traiçoeiros. Lá, encontraram um guardião, uma águia dourada com olhos penetrantes. A águia testou a determinação de Tambo, impondo-lhe um desafio. Ele precisaria atravessar um abismo profundo, usando apenas uma ponte improvisada. Quando o tronco começou a balançar e quase virou, Pico o encorajou, e Tambo conseguiu manter a calma, cruzando com sucesso. No topo, a pluma do céu repousava sobre um pedestal rochoso, irradiando uma luz suave. Ao pegá-la, Tambo sentiu algo mudar dentro de si. Uma confiança que ele nunca havia experimentado antes. Ele não estava apenas carregando a esperança da savana, mas também o peso de se descobrir capaz. Com a pluma em mãos, a descida das montanhas parecia menos árdua. A savana parecia vibrar novamente, à medida que eles se aproximavam. Quando chegaram à Árvore dos Ventos, uma multidão de animais os aguardava. Com cuidado, Tambo colocou a pluma entre os galhos mais altos da árvore. De repente, um brilho percorreu suas folhas e uma melodia doce começou a preencher o ar. O vento retornou, balançando o capim e trazendo de volta a harmonia. Os animais celebraram, mas o momento mais especial foi quando Baraka se aproximou de Tambo e o saudou com respeito. Pela primeira vez, o jovem elefante sentiu orgulho de si mesmo, um orgulho sincero e humilde. Os dias que se seguiram foram marcados por transformação.
A savana recuperou sua beleza. E Tambo, que antes buscava algo para se sentir especial, agora sabia que seu valor vinha da coragem de enfrentar o desconhecido. Pico tornou-se um herói entre os pássaros, e juntos, ele e Tambo decidiram explorar outros cantos da savana, ajudando onde fossem necessários. Sob o brilho suave da árvore dos ventos, com sua melodia preenchendo o ar, Tambo olhou para o céu. Ele sabia que aquele era apenas o começo de sua jornada, e um sorriso tranquilo surgiu em seu rosto, enquanto o vento soprava levemente ao seu redor. Era uma vez, em uma vila cercada por uma floresta mágica, uma menina chamada Clara. Ela tinha 12 anos e adorava dançar. Seu cabelo castanho balançava como o vento toda vez que ela rodopiava, e seus olhos brilhavam como estrelas quando ela sonhava com palcos e aplausos. Mas Clara era tímida. Embora dançasse sozinha pela casa e nos campos, nunca teve coragem de mostrar seu talento para os outros. Naquele verão, a vila anunciou um grande festival. Haveria música, danças e uma competição que escolheria o melhor número para encerrar a festa. Clara sentiu seu coração acelerar ao ouvir as notícias. Era sua chance, mas a insegurança logo a fez duvidar. E se ninguém gostar de mim? E se eu cair? Ela murmurava para si mesma, escondendo seus medos no fundo do coração. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta tentando encontrar coragem, Clara ouviu um som estranho. Era como o som de passos pesados, mas rítmicos. Ela seguiu o barulho até encontrar algo que jamais esperava. Um urso dourado, enorme e desajeitado, tentando dançar. Ele se movia como se a música estivesse na alma, mas tropeçava nos próprios pés. Clara ficou escondida atrás de uma árvore, observando. O urso continuava tentando, caindo e se levantando. Até que ele parou, respirou fundo e disse: "Eu nunca vou conseguir." Foi aí que Clara, mesmo com medo, saiu de trás da árvore e disse baixinho: "Eu posso ajudar." O urso se virou surpreso. "Você dança?" Ele perguntou com a voz grave, mas gentil. Clara assentiu. Ela contou que dançar era sua paixão, mas também seu maior medo. Eles fizeram um trato. Clara ajudaria o urso a dançar, e ele a ajudaria a ser mais corajosa. A partir daquele dia, Clara e Brando, o urso dourado, começaram a treinar juntos. No início, os ensaios eram desastrosos. Brando pisava nas próprias patas e caía, arrancando gargalhadas de Clara. Mas ele nunca desistia. "Se um urso como eu pode tentar dançar, você pode dançar para as pessoas", ele dizia, incentivando-a. Eles ensaiaram em meio à floresta, enquanto os pássaros cantavam e os raios de sol atravessavam as árvores, iluminando seus passos. Aos poucos, Brando aprendeu a se mover com graça, e Clara começou a confiar mais em si mesma. Juntos, eles criaram uma coreografia única, cheia de saltos, giros e momentos engraçados, mas mágicos. Finalmente, o dia do festival chegou. A praça estava lotada. Clara e Brando esperavam atrás das cortinas, seus corações batendo como tambores. "Estamos prontos", disse Brando com um sorriso. Quando os nomes deles foram anunciados, uma onda de murmúrios percorreu a plateia. "Uma menina e um urso? Como isso vai funcionar?" Então a música começou. Clara e Brando se moveram como se fossem um só. A dança era tão harmoniosa e emocionante que a plateia ficou em silêncio, completamente hipnotizada. Quando Clara saltou no ar e Brando a acompanhou com uma pirueta elegante, os aplausos começaram. Eles eram tão altos que pareciam sacudir o chão. Quando a música terminou, Clara e Brando se curvaram ofegantes, sob aplausos ensurdecedores. Naquele momento, Clara percebeu algo incrível. Dançar não era sobre perfeição. Era sobre compartilhar a alegria que vinha de dentro, e isso ela e Brando fizeram juntos. Após o festival, Clara e Brando foram cercados por pessoas e animais da floresta.
Todos queriam parabenizá-los e dizer o quanto tinham se emocionado. Uma fogueira foi acesa no centro da praça, e todos dançaram juntos sob as estrelas. Clara, antes tão tímida, agora sorria e se movia com a confiança de quem havia encontrado sua verdadeira força. Naquela noite, enquanto observava a celebração, Clara entendeu que a verdadeira magia da dança vinha do coração e da conexão com os outros. Ela nunca mais teria medo de mostrar ao mundo quem realmente era. E claro, Brando estava ao seu lado, como um amigo para sempre. Léo era um garoto de 12 anos que vivia em um vilarejo sombrio, onde as estrelas nunca apareciam no céu. O lugar era tão escuro que parecia que o brilho das estrelas nunca mais retornaria. Léo era quieto e introspectivo, preferindo sonhar, acordado a brincar com as outras crianças, que se acostumaram com a escuridão. Enquanto todos se conformavam com o céu sem estrelas, Léo passava as noites na beira de uma colina, olhando para o vazio, desejando ver o brilho das estrelas novamente. Ele sabia que havia algo mágico que o conectava ao céu, mas ninguém parecia acreditar nele. Uma noite, enquanto caminhava por um caminho estreito nas montanhas, ele avistou algo brilhando no horizonte. Intrigado, Léo seguiu o brilho até uma velha cabana abandonada, escondida entre as árvores. A porta rangeu ao ser aberta, e dentro da cabana, uma pequena luz dourada dançava no ar, iluminando suavemente o ambiente. Léo ficou paralisado, seus olhos arregalados de surpresa. Quando se aproximou, a luz se aproximou dele, formando uma pequena esfera brilhante. Quem é você? Léo perguntou, com um fio de voz, mas a luz não respondeu. De repente, ele sentiu algo a mais, como se a esfera estivesse lhe mostrando algo especial. Ele olhou ao redor e viu um pincel no chão. Era um pincel antigo, mas o que mais o impressionou foi a luz prateada que o envolvia. Quando Léo o pegou, sentiu um calor suave em suas mãos, como se o pincel tivesse vida própria. Léo ficou observando o pincel por alguns segundos, quando a luz dourada começou a brilhar mais intensamente, flutuando ao seu redor como uma estrela em miniatura. Ele não sabia o que fazer, mas sentia que o pincel e a esfera dourada eram importantes. Ele já havia ouvido histórias sobre como as estrelas haviam desaparecido, mas nada o preparou para o que estava prestes a acontecer. Nesse momento, o som suave de patas batendo no chão chamou sua atenção. Ele se virou e viu um cachorro com pelagem marrom clara e um lenço vermelho amarrado ao redor do pescoço. O cachorro o olhou com olhos amáveis, como se o estivesse convidando para seguir em frente. Léo, sentindo-se um pouco mais seguro, sorriu para o cachorro e o seguiu, com a esfera dourada flutuando suavemente ao seu lado. Enquanto caminhavam pela floresta, Léo sentia que algo estava mudando. Ele nunca soubera de onde viera aquela luz dourada, nem como o cachorro sabia exatamente para onde ir. No entanto, algo dentro dele dizia que esse era o começo de uma grande aventura. A noite estava quieta, mas cheia de magia, como se o mundo ao redor dele estivesse prestes a revelar seus segredos. De repente, o brilho dourado se intensificou ainda mais, até que Léo avistou uma figura sombria à distância. Uma sombra enorme parecia se formar nas árvores à frente. Um arrepio percorreu sua espinha, mas o cachorro, com sua confiança, avançou sem hesitar. Léo seguiu o cachorro e juntos enfrentaram as sombras. À medida que se aproximavam da figura sombria, a esfera dourada começou a brilhar como nunca antes, protegendo-os da escuridão. Eu sou Sombrius,
A sombra falou com uma voz profunda e ameaçadora. Seus olhos vermelhos brilhavam nas sombras. E você nunca conseguirá restaurar as estrelas. Elas estão perdidas para sempre. Mas Léo, com a esfera dourada e o pincel em suas mãos, sabia o que precisava fazer. Ele apertou o pincel contra a palma da mão e, com uma coragem inesperada, começou a desenhar no ar. Linhas de luz começaram a se formar e, em segundos, estrelas começaram a aparecer no céu, iluminando o vilarejo e afastando a escuridão. Sombrius rugiu de raiva, suas sombras tentando se aproximar de Léo. Mas ele não parou. A luz das estrelas continuava a crescer e, com um último movimento de pincel, ele desenhou uma constelação inteira, que brilhou mais forte que nunca. Com a derrota de Sombrius, a noite se iluminou. As estrelas, que antes estavam presas na escuridão, agora brilhavam com toda a sua força, e o vilarejo foi tomado por uma luz brilhante e acolhedora. Léo, com o pincel ainda em mãos, olhou para o céu e sentiu a paz retornar. Ele não era mais o menino que sonhava com estrelas. Ele era o garoto que trouxe a luz de volta ao mundo. Ao seu lado, o cachorro com o lenço vermelho e a esfera dourada flutuante estavam com ele, simbolizando a amizade e a coragem que o ajudaram a derrotar as sombras. E assim, com as estrelas de volta ao céu, Léo voltou para casa, sabendo que não importa o quão sombria a noite parecesse, a luz sempre voltaria. O som do vento. Em um lugar distante, onde a música era a essência da vida, havia uma pequena vila chamada Notável. Tudo lá era feito com melodia e ritmo. As casas dançavam com o vento, os rios cantavam e até as árvores tinham um som suave quando o vento passava por suas folhas. Mas no centro da vila, um som ainda não era ouvido. Esse som era uma melodia especial, a mais importante de todas. A sinfonia final que mantinha a paz e a harmonia da vila. No entanto, essa melodia havia desaparecido, e com ela, a música da vila começou a desaparecer também. Entre os habitantes da vila, havia uma pequena flauta de prata chamada Ventinha. Ela era muito jovem e tinha os cabelos curtos e castanhos e os olhos da cor do caramelo. Ventinha sempre sonhou em tocar a melodia mais bonita, a mais pura, mas sentia que não era boa o suficiente. Ela olhava para a grande harpa dourada chamada Harmonia, que todos na vila respeitavam, e sonhava em ser como ela, poderosa e majestosa. Um dia, a vila foi invadida por uma sombra escura e silenciosa. Era Silêncio, uma criatura maligna que queria engolir toda a música e destruir os sons de Notável. Ele era uma grande sombra, uma figura nebulosa, com olhos vermelhos e uma presença tão forte que parecia que todos os sons se perdiam no ar quando ele estava por perto. Ventinha sabia que algo precisava ser feito. Ela não podia deixar que sua vila fosse engolida pelo silêncio eterno. Determinada a salvar Notável, ela se juntou ao grande tambor marrom chamado Rufão, que sempre esteve ao seu lado. Rufão era enorme, com uma pelagem marrom clara e um lenço vermelho amarrado ao redor do pescoço, e sempre foi o seu fiel companheiro. Juntos, eles partiram em uma jornada para encontrar a sinfonia perdida, acreditando que, com a melodia certa, poderiam derrotar Silêncio e restaurar a música. Eles viajaram por florestas mágicas, por montanhas altas e atravessaram rios brilhantes, enfrentando muitos desafios pelo caminho. Mas, quanto mais eles avançavam, mais sentiam que a escuridão de Silêncio estava se aproximando. Quando chegaram ao coração da vila, encontraram Silêncio esperando por eles. Ele estava mais forte do que nunca, e seu poder parecia sufocar todas as notas musicais. "Nunca mais haverá música aqui", disse ele, sua voz fria como o gelo.
Vocês não podem vencer o silêncio eterno. Ventinha e Rufão estavam assustados, mas não podiam desistir. Com coragem, Ventinha pegou sua flauta e começou a tocar. No início, suas notas eram fracas, quase inaudíveis, mas, à medida que ela tocava, algo maravilhoso começou a acontecer. O som de sua flauta brilhou com uma luz suave, espalhando-se pela vila, como uma brisa fresca em um dia quente. Silêncio tentou silenciá-los, lançando ondas de energia sombria que cortavam o ar. Mas Rufão, com sua força, bateu o tambor com toda a sua energia, criando uma batida forte que fazia as sombras se dissiparem. Juntos, a flauta e o tambor criaram uma sinfonia poderosa, que crescia a cada nota, a cada batida. A música estava derrotando o silêncio. No auge da batalha, Ventinha tocou a última nota, uma melodia tão pura e cheia de harmonia que ressoou por todo o mundo. A nota foi como uma onda de luz que se espalhou pela vila, quebrando o poder de silêncio. Ele tentou resistir, mas não pôde. A música era mais forte do que qualquer coisa ele poderia fazer. Com a derrota de Silêncio, a vila de Notável voltou a ser como antes. As árvores dançavam ao ritmo do vento, os rios cantavam de novo, e a música estava em toda parte. Ventinha, com sua coragem e determinação, foi finalmente reconhecida como a heroína que restaurou a harmonia. Ela olhou para o céu, onde a última nota ainda vibrava, e sorriu. Ela sabia que agora, mais do que nunca, a música faria parte de seu coração para sempre. E assim, Ventinha, Rufão e todos os habitantes da vila celebraram juntos, tocando e dançando em uma grande sinfonia de alegria. A música era a força que unia todos, e enquanto a melodia estivesse viva, Notável nunca mais enfrentaria o silêncio novamente. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima historinha, pessoal! O Guardião dos Sonhos. Era uma manhã mágica, daquelas que pareciam saídas de um conto de fadas. O céu estava tingido de tons suaves de azul e dourado, e o sol dançava timidamente entre as nuvens, lançando raios de luz que atravessavam as copas das árvores. Cada passo de um menino de 12 anos fazia as folhas secas sob seus pés emitirem um som suave, quase como um sussurro. Ele caminhava devagar, olhando ao redor com atenção, como se cada detalhe do mundo ao seu redor guardasse um segredo esperando para ser desvendado. Seus cabelos castanhos eram curtos e bagunçados, como se o vento tivesse brincado com eles durante toda a manhã. Seus olhos castanhos brilhavam com curiosidade, refletindo a luz que passava pelas folhas. Ele usava uma camiseta bege simples, já um pouco desbotada, com pequenas manchas que mostravam que aquela peça o acompanhava há muito tempo. Suas calças escuras estavam gastas nas barras, como se tivessem sido arrastadas por muitas trilhas antes daquela. Seus pés estavam protegidos por sapatos marrons cheios de arranhões, testemunhas de suas muitas aventuras. Havia algo em sua postura que mostrava que ele carregava mais do que uma simples mochila nas costas. Ele carregava sonhos e esperanças. Ao seu lado, flutuava uma esfera de luz dourada, pequena, mas incrivelmente brilhante. Ela não era apenas uma luz comum. Pulsava levemente, emitindo um calor acolhedor que parecia afastar qualquer sensação de medo ou dúvida. A esfera se movia com graça, como se estivesse viva, acompanhando cada passo do menino. Às vezes, ela flutuava mais à frente, como se quisesse guiá-lo, mas logo retornava para ficar ao seu lado. A luz dourada refletia nas folhas ao redor, fazendo parecer que a floresta inteira estava sendo pintada por pinceladas de sol. A floresta que os cercava era de uma beleza impressionante. As árvores eram altas, com troncos largos cobertos de musgo verde e folhas tão densas que pareciam formar um teto vivo.
Pequenos raios de sol conseguiam passar entre os galhos, criando padrões dançantes no chão. O ar era fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e o perfume delicado de flores selvagens escondidas entre os arbustos. O som dos pássaros enchia o ambiente, compondo uma melodia suave que combinava perfeitamente com o cenário. De vez em quando, o menino parava para observar um esquilo correndo entre os galhos ou uma borboleta de asas coloridas flutuando ao seu redor. Apesar de tudo parecer tão tranquilo, havia algo no ar, uma sensação de que aquela jornada era especial. O menino não sabia exatamente o que encontraria no final da trilha, mas sentia em seu coração que algo importante o aguardava. Ele olhava para a esfera de luz ao seu lado, como se esperasse que ela lhe desse alguma resposta. Mas tudo o que ela fazia era brilhar suavemente, como se dissesse que ele precisava descobrir por si mesmo. Enquanto caminhava, a trilha começou a mudar. As árvores ficaram mais espaçadas, e o som dos pássaros foi substituído por um silêncio profundo, quase reverente. O chão estava coberto por folhas douradas que brilhavam como ouro à luz do sol. O menino parou por um momento, olhando ao redor. Ele sentiu um arrepio, não de medo, mas de expectativa. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando por algo. De repente, uma sombra enorme começou a se formar entre as árvores à frente. O menino respirou fundo, seus olhos castanhos se arregalando, enquanto ele dava um passo hesitante para a frente. A esfera de luz ao seu lado brilhou mais intensamente, como se quisesse protegê-lo. E então, a criatura surgiu. Ela era imensa, com um corpo que parecia ser feito de raízes e troncos retorcidos. Seus olhos brilhavam em um verde intenso, como duas esmeraldas vivas. Cada movimento da criatura fazia as folhas ao seu redor tremerem, e sua presença parecia preencher todo o espaço. Mas, ao contrário do que o menino imaginava, não havia ameaça em sua postura. A criatura parecia observar, esperando algo. O menino, embora com o coração disparado, deu mais um passo à frente. Ele sentiu o calor da esfera de luz ao seu lado, e isso lhe deu coragem. Ele olhou nos olhos da criatura, sentindo algo diferente. Não era medo, mas um estranho senso de conexão, como se aquela criatura fizesse parte de algo maior, algo que ele ainda não entendia. Quando a criatura finalmente falou, sua voz era profunda, como o som de galhos se quebrando em uma tempestade. Mas suas palavras não eram de ameaça, eram de sabedoria, como se carregassem o peso de 1000 anos de histórias. O menino ouviu atentamente, sem desviar o olhar. Ele percebeu que a criatura não era um inimigo, mas um guardião, protetor daquele lugar mágico. Algo dentro dele dizia que ele estava no caminho certo. O guardião levantou um de seus braços imensos e apontou para o horizonte, onde a trilha continuava. Era um gesto claro de permissão, quase uma bênção. O menino sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de gratidão. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ele sentia que não estava sozinho. Ele tinha a esfera de luz ao seu lado, o apoio daquele lugar mágico e a força que vinha de dentro. Sem hesitar, ele começou a caminhar novamente. O sol brilhava mais forte agora, e a floresta parecia acompanhá-lo, como se cada árvore e folha torcesse por ele. O caminho à frente era incerto, mas o menino sabia que, com cada passo, ele estava mais perto de descobrir quem realmente era e o que precisava encontrar. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!